Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor pelo sustento, por todas as dádivas que o bom Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Vou pedir ao irmão Carlos que esteja orando e agradecendo ao nosso Deus. Amém. Essa arrecadação, Senhor, sendo usada para crescimento da tua igreja. Estamos realizando até agora. Obrigado, Senhor. Pedimos, Senhor, a palavra que fala de bem do corpo do nosso coração. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está aqui conosco o Fernando, ali do Parque Estoril, e a Maria Edna, não tão vizinha assim, lá de Medeiros Neto, na Bahia. A mãe da Samile, sogra do Naran, está ali. Se eu perguntasse aqui quem já teve alguma passagem, algum contato com Medeiros Neto, muita gente levanta a mão, tirando a família do Ítalo, que são 4, né? Então, essa cidade de alguma maneira tem impactado aqui a nossa igreja, né? Seja bem-vinda, tá bom? Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus vos abençoe, viu? Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 11. Eu vou ler com a igreja do 1 ao 13. Nós vamos continuar refletindo do porquê devemos orar. Lucas 11, do 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhes disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se o seu filho lhes pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo
aos que lhe pedirem. Senhor, estamos diante da tua palavra, autoridade sobre as nossas vidas, palavra final em doutrina e prática. E aqui está uma porção muito importante acerca da oração. Ajuda-nos, Deus, a enxergarmos a preciosidade da tua palavra, bem como da oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Domingo passado, nós vimos 7 razões pelas quais devemos orar. E nós continuaremos a responder essa pergunta. Por que devemos orar? As respostas são tiradas explicitamente do texto bíblico. Se não fosse assim, nós poderíamos elencar milhões de razões. Mas a ideia é trazer razões explícitas das Escrituras que nos empurram para a oração. Eu falei domingo passado de 7 razões e eu vou repetir brevemente. Por que devemos orar? Porque é um mandamento. Porque temos grandes promessas concernentes à oração. Porque a oração é um meio eficaz de vencermos o pecado. Quarto, porque somos totalmente dependentes. Quinto, porque carecemos de sabedoria. Sexto, porque todo o fluxo narrativo da Bíblia empurra-nos para a prática da oração. Sétimo, porque a oração é um ato de amor. Tudo isso nós vimos domingo passado e agora eu quero trazer mais algumas razões pelas quais nós devemos orar. 8ª razão e a primeira de hoje. Primeira razão pela qual devemos orar a partir de hoje. Porque a oração traz as coisas à existência. Vou repetir porque isso é muito poderoso. Por que devemos orar? Porque a oração traz as coisas à existência. Queridos, eu vou ler apenas uma parte de Tiago, versículo 2, no capítulo 4. Olha o que Tiago nos escreveu. Não tem, porque não pedem. É o final do versículo 2 de Tiago, capítulo 4. Vocês não têm, porque não pedem. Sabe o que o escritor canônico está nos ensinando? Que a oração, ela tem o poder de trazer coisas à existência. O filósofo e matemático Blaise Pascal escreveu o seguinte: Deus instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Queridos, nós geralmente podemos causar coisa na história de 2 maneiras. Uma é mais rotineira e mais natural, que é o trabalho. O trabalho imprime causalidade na história, na nossa vida, na nossa família, na igreja. Mas existe uma causa ainda mais poderosa, que é a oração. E Tiago está disciplinando a igreja para que a igreja possa ter a prática da oração, porque a prática da oração pode ocasionar a existência de algumas coisas. E o que é interessante, meus irmãos, é que Tiago está dando à igreja um profundo senso do privilégio e da responsabilidade da oração. O Senhor Deus, na sua soberania, considera a nossa oração quando Ele está administrando a história e o curso do mundo. Por isso é tão importante nós entendermos o lugar que a oração deve ocupar na nossa vida. Por óbvio que nós estamos no véu temporal. Nós estamos localizados no local e no tempo. E a nossa oração pode surgir efeitos que nós não podemos necessariamente contemplar com os nossos olhos físicos. Mas uma coisa é certa, Deus que é atemporal, e Agostinho dizia que Deus está no eterno agora, ou seja, a nossa oração que é feita hoje e agora está sendo considerada eternamente por Deus em seus desígnios e em suas determinações, de tal maneira que as nossas orações são
entretecidas nos planos do nosso Deus soberano. Isso é impressionante. Portanto, nós precisamos não apenas entender, mas crer que a oração traz coisas à existência. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E por meio da oração, Deus concede o dom para o homem contribuir com a construção de alguma coisa. Mas aqui é necessário um parênteses. Quando a gente fala que a oração traz à existência coisa, isso não significa que as nossas palavras por si só têm poder. Ora, na verdade, palavra que tem poder é a antítese da oração. Porque a oração é um reconhecimento de que nós nada podemos fazer. Então a oração é uma palavra não confiante em si mesma, mas é uma palavra confiante no colo de um Deus celestial que nos ouve. Portanto, a oração é o significado da nossa inutilidade existencial. De tal maneira que a gente entendeu que nós somos totalmente dependentes ao ponto de ter que pedir a Deus pelo pão de cada dia. Portanto, não significa que a palavra em si tem poder. Ora, se a palavra tivesse poder, nós não precisaríamos dar essa palavra àquele que tem todo o poder. Então a oração é um pedido, é um plantio de fé naquele que tem soberania e pode todas as coisas. Portanto, quem crer que a palavra tem poder, não ora. E quem ora não pode crer que a palavra tem poder. As duas coisas são contraditórias e não pode existir na mesma pessoa. Portanto, nós entendemos que a oração tem poder por causa daquele que ouve. Por causa do Senhor que é soberano e escolheu ouvir os seus pequenos. E não porque a oração e a palavra têm energia em si mesma. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que a oração traz as coisas existentes, mas traz as coisas à existência porque tem um Deus soberano que ouve e colhe essas palavras e considera na soberania e nos desígnios da sua providência. Orar é criar. É isso que Tiago nos ensina. Orar é criar. Então, por que devemos orar? Porque a oração traz as coisas à existência. Segunda razão de hoje. Por que devemos orar? Porque a oração é um santo remédio contra a ansiedade. Porque a oração é um santo remédio contra a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, Jesus vai falar que os seus pequeninos, os seus discípulos, deveriam, quando estivessem ansiosos, olhar para a providência. Se você estiver muito ansioso, saia um pouquinho de casa e olhe o sol. É você que pôs lá? Olha a chuva que cai. É você que fez cair? Olha o passarinho cantando. É você que faz o passarinho cantar? Ou seja, a providência criacional é um santo remédio quando nós a olhamos com os olhos da graça. E percebemos que nós estamos existindo, inclusive nosso coração está pulsando porque Deus está permitindo. Então, ao olharmos os pássaros, ao olharmos o mato, inclusive tem mato que a gente quer matar, não é verdade? A gente taca cimento em cima, a gente passa pelo asfalto e fica impressionado como nasce mato daquele cimento. E está lá. E Jesus falou, está ansioso? Olha para isso. Eles não trabalham, não testem, não fazem nada. E ainda assim, nem Salomão se vestiu com tanto esplendor. Então, esse é um caminho. Só que Jesus vai mais além, junto com Paulo. Não é simplesmente observar e ser impactado com isso, porque de fato a gente é impactado com a ordem criacional, mas é acessar aquele que mantém tudo em harmonia e orar. E aí eu quero ler um texto em Filipenses capítulo 4, texto de Paulo. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Paulo escreveu o seguinte, e o versículo 7 também. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez.
Gente, só isso aqui poderíamos tirar muitas coisas. Mas o objetivo não é isso. Mas deixa eu só pincelar. Primeiro, abrir os olhos para aquilo que ele já fez. Murmuração é por aquilo que ele poderia ter feito e não fez. Tá certo? E murmuração é pecado. Agora, se nós olharmos para aquilo que nós temos hoje e somos, nós já seremos infinitamente gratos. Então, falta-nos olharmos para aquilo que o Senhor já está fazendo e sustentando em nossa vida. Observe. Não fique preocupado por coisa alguma. Observe, meus irmãos, é a gente que catagola, que é a gente que faz catálogo de assuntos para falar com Deus na oração. Ah, eu não vou colocar diante de Deus o meu trabalho porque Deus não se importa com isso. Ah, eu não vou colocar diante de Deus o meu alimento porque sou eu que preciso trabalhar. Às vezes a gente vai fazer um catálogo de coisas que Deus se importa não. Mas, meu irmão, se sair para a rua te dá pânico, te dá medo, ore para sair para a rua. Se você não tem força para se levantar, ore para levantar da cama. Se está difícil comer, ore para Deus te dar apetite. Se está difícil ir para a escola, ore para Deus ir te ajudar para a escola. Se está difícil qualquer coisa que faça você tremer, leve isso em oração. Deus não tem nenhum problema de ouvir um homem que está no mundo perseguido, orando por coisas grandiosíssimas, e nós que estamos no quarto com medo de não sei o quê. Isso quem faz é a gente. Para Deus é a mesma coisa. O poder de Deus lá e o poder de Deus no seu quarto na oração é o mesmo. Deus não se cansa, não se fadiga. Ele é um Pai presente. Portanto, a oração é um santo remédio contra a ansiedade. E observe que Paulo, no versículo 7, vai falar o seguinte: então vocês experimentarão o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento. O que gera a paz de Deus? A oração. Não é a resposta da oração em si. É a oração. A resposta da oração em si pode vir a reboque. Mas o fato de nós orarmos, isso irá nos gerar uma consciência de uma relação com o Pai Celestial. E toda vez que a gente ora, a gente é batizado com esse senso. Eu sou adotado por um Pai Celestial que pode todas as coisas. E em sabendo disso, e em dizendo para o nosso coração, e aqui a gente faz aquele exercício terapêutico que Davi fala, porque te abate a minha alma. Não foi um psicólogo, não foi um terapeuta, nem um pastor que falou com Davi, foi Davi falando consigo mesmo. Porque te abate, encara o seu medo, encara a sua ansiedade e joga na cara dela o Deus que você serve. Porque te abate. E observe que Paulo fala, ao fazer isso, você encontra paz que excede todo entendimento. O que é ansiedade? Ansiedade é síndrome do controle. Síndrome do controle. Deixa eu te lembrar duas coisas. Você nunca teve esse controle. E esse controle nunca teve deriva. Tá certo? Duas coisas. Você nunca teve controle da sua vida. E esse controle nunca esteve à deriva. Uma coisa não anula a outra. Porque esse controle está na mão de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos que para essa síndrome da ansiedade, a oração é a cura e nos ajuda. Eu quero ler para os irmãos um texto de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: convertam em uma oração tudo que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima de suas orações. E assim como os alquimistas esperavam converter a escória em ouro, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato convertem em tesouro espiritual o que naturalmente teria sido uma preocupação por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e assim convertam-na em uma bênção. Se você fosse se preocupar tanto quanto desejasse, não poderia crescer uma polegada a mais, nem fazer crescer outro cabelo em sua cabeça, nem mudar a cor de um cabelo para branco ou para preto. Isso nos disse o Salvador. E ele pergunta, se a preocupação falha em todas... e ele faz uma pergunta. Se a preocupação falha em coisas tão pequenas, o que ela poderia fazer nos mais elevados assuntos da providência? Não pode fazer nada. Meus irmãos, o irmão Charles e Kleber sabe, Carlos, que não pode fazer o cabelo crescer.
E eu tô aprendendo também. Não é? Às vezes a gente luta querendo fazer o cabelo branco, ficar preto. Não tem jeito, meus irmãos. A gente não tem esse controle, a gente não tem esse poder. Agora, se coisa pequenininha a ansiedade não resolve, vai resolver o quê? Vai resolver o quê, meus irmãos? Lembre-se de entregar o controle da sua vida na mão de Deus. Na verdade, já está. Mas o exercício interno e introspectivo disso gera uma paz fenomenal na nossa vida. 10º, ou terceiro de hoje, terceira razão de hoje. Por que devemos orar? Eu vou seguir na ordem de hoje, tá? Porque a oração é o meio de confessarmos o nosso pecado e alcançarmos misericórdia. Queridos, que coisa maravilhosa. A oração é o meio de confessarmos o nosso pecado e alcançarmos misericórdia. O que é pecado? Pecado é virar as costas para Deus. O que é a confissão? A confissão é virar a face para Ele. Então, é uma volta de 180 graus. O pecado eu viro as costas para Deus. Quando confesso, eu estou virando a face para o Senhor. E, meus irmãos, nós temos uma promessa maravilhosa, 1 João 1,9. A gente sabe até de cabeça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de algumas injustiças. Amém, irmãos? Muito bem, Igreja de Beré é bom por causa disso. Todas as injustiças. Sabe o que significa? Não precisamos de intermediário. Deus falou que se nós pecarmos e confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o maior deleite do eleito do Senhor é esse. E se você é eleito do Senhor, você sabe disso. Quando você peca, não existe alívio mais gostoso do que chegar para Deus e confessar e sentir aquela paz vinda do Espírito Santo. Nada é mais gostoso, meus irmãos. Se você não teve essa experiência ainda, você pode ter. Não tem coisa mais excelsa e mais sublime do que sentir o alívio da graça de Deus, tirando todo o peso e fardo do nosso coração, que nos encurvava diante do pecado. Que promessa maravilhosa. E sabe o que é interessante? Nós vamos ver isso nas quinta-feiras, tipos de oração. As várias orações demandam perseverança, demandam espera. Deus pode agir imediatamente, a gente precisa crer nisso. Mas a característica é que a oração da confissão tem algo peculiar. E que coisa peculiar é essa? Resposta instantânea. A oração de confissão nunca volta vazia. Na verdade, nenhuma oração, até o não de Deus, não volta vazia, mas nós vamos ver isso depois. A questão é que a oração de confissão, ela tem uma resposta instantânea, porque Deus não pode negar a si mesmo. E Ele prometeu que se nós confessarmos, Ele irá nos perdoar. Meus irmãos, o diabo pode falar assim, não adianta você falar com Deus. A sua carne, a sua memória, os outros podem te acusar, mas se você pediu perdão, você está perdoado. Louvado seja Deus por isso. Deus prometeu, e Moisés, escrevendo Números, disse que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará. E se ele prometeu, meus irmãos, louvado seja Deus por isso, nós somos perdoados dos nossos pecados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós vimos também no ponto 3, domingo passado, que a oração, ela é força para nós vencermos as tentações, correto? Tanto o ato quanto o conteúdo. Deus não nos deixa cair em tentação. Ou seja, a oração é uma prevenção para cairmos... Aliás, a oração é uma prevenção para não cairmos no pecado. Mas quando caímos, ela é um santo remédio também para ser remediada e aplicada em nossa vida por meio da confissão. Vamos para a quarta razão de hoje. Quero encerrar razões para orar e domingo que vem, se Deus permitir, estudarmos os obstáculos à vida de oração. Nós vamos ver 8 ou 9 obstáculos à vida de oração. Não perca, por favor, que faz muita diferença entendermos isso. Quarta razão de hoje. Por que devemos orar? Porque é um dos meios de nos enchermos do Espírito Santo. Orar é um dos meios de enchermos do Espírito Santo. Queridos, Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 18, deu uma ordem. Enchei-vos
do Espírito. Nenhum cristão pode estar contente com uma vida espiritual mirrada. Nenhum cristão. Esse é o único descontentamento sagrado e santo. Quando? Quando eu estou descontente com a frieza da minha vida espiritual. Por quê? Porque quando eu estou descontente, eu oro a Deus, não murmuro, mas eu oro suplicando a Deus o auxílio. E nós podemos perceber que uma das coisas que Paulo sempre fazia pelas igrejas e também pedia e rogava à igreja era que as igrejas orassem por ele, tal como ele orava pelas igrejas. Por quê, meus irmãos? Porque orar é um meio fundamental de nós sermos cheios do Espírito Santo e cumprirmos esse mandamento paulino. E aí existe um texto fundamental para isso, Atos 1 e 2, os capítulos todos. Em Atos capítulo 1, os discípulos estão esperando a promessa porque Jesus, no final de Lucas, falou o seguinte: vocês serão cheios do Espírito, mas esperem aqui na cidade, em Jerusalém. Vocês só vão sair quando forem cheios do Espírito. Atos capítulo 1 é o relato deles obedecendo. Quem não sabe, Lucas e Atos é o mesmo autor, deveria ser acoplado e lido junto. Lucas então está narrando o que eles fizeram, eles obedeceram. Ficaram em Jerusalém de braços cruzados. Como que Lucas narra os discípulos? Orando a Deus e orando incessantemente. Os 120 discípulos. No capítulo 2 temos o resultado. O que acontece? O Espírito Santo desce sobre os discípulos e Pedro, representando o colégio apostólico, prega e pessoas se convertem ao nosso bom e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não tem atalho para termos uma vida cheia do Espírito, senão por meio da oração. Nós precisamos orar, porque o ato em si já nos enche do Espírito, mas também precisamos rogar e pedir para que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Preste atenção numa coisa. Talvez haja uma pergunta: pastor, mas eu já sou crente, então eu tenho o Espírito Santo. É o selo, correto. Paulo fala em Efésios capítulo 1 que é o selo da nossa redenção. Que selo é esse? O Espírito Santo. Então todo crente tem o Espírito Santo. A questão é que tem crente que são mais cheios dele do que outros. E por que existe essa distinção? E aí, meus irmãos, é por causa de uma vida de submissão e de entrega ao próprio Espírito. Paulo, em Efésios 4, vai falar para nós não entristecermos o Espírito Santo. Inclusive, falei isso hoje com os pré-adolescentes. Essa característica pessoal do Espírito para nós não entristecermos, porque Deus está em nós e nós temos atitudes e pensamentos e sentimentos que devem ser repelidos de tal maneira que nós não venhamos entristecer o Espírito. E essa atividade e disciplina espiritual faz-nos nos enchermos cada vez mais do Espírito. Hernandes até gosta de falar que uma coisa é ter o Espírito residente em nossas vidas, outra coisa é ter o Espírito presidente em nossas vidas. Ter uma vida cheia do Espírito é ter uma vida que é guiada e direcionada pelo Espírito Santo, como Paulo fala em Romanos capítulo 8. Portanto, nós precisamos entender que essa é uma grande urgência. A maior necessidade da igreja no cumprimento da missão é que, às vezes, a igreja está cheia de pessoas vazias do Espírito, meus irmãos. E nós precisamos entender que o método de Deus para o mundo é o ser humano. Somos nós. Esse é o método de Deus para o mundo, é a igreja. Eu vou ler um texto para os irmãos do E.M. Bounds, um autor muito conhecido e que eu estou relendo, O Poder através da Oração. Preste atenção nesse texto do E.M. Bounds. O plano de Deus é usar intensamente as pessoas, muito mais do que qualquer outra coisa. As pessoas são métodos de Deus. A igreja está procurando por métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. O que a igreja precisa nos dias de hoje não é uma aparelhagem avançada. Não são novas organizações ou mais métodos inéditos, mas pessoas quais o Espírito Santo possa usar. Pessoas de oração, pessoas poderosas em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de pessoas. Ele não vem através de aparelhagens, mas através de pessoas. Ele não urge em planos, ele urge pessoas.
pessoas de oração. Qual é a resposta para a igreja avançar, para a missão acabar? Pessoas cada vez mais entregues e cheias do Espírito Santo, ou seja, pessoas que oram. Talvez a gente pense assim, qual é o método para a igreja batista do mais grande avançar? Aí precisa, beleza, meus irmãos, tudo isso faz parte. Mas sabe qual é a matéria-prima, o método que Deus quer usar? A sua vida. Uma vida que Deus usa é uma vida submissa à voz do Espírito Santo em todas as esferas da vida. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no seu estudo, em todas as áreas. Você é o método de Deus. Preste atenção nisso, o quanto isso pode mudar a nossa perspectiva. E clame para ser cheio do Espírito Santo. Porque somente assim nós poderemos cumprir a nossa missão. Eu vou encerrar agora, meus irmãos, porque nós temos ceia. Domingo que vem, então, eu encerro essa parte e começo a falar dos obstáculos da vida da oração. Vai faltar, então, 1, 2, 3, 4 razões pelas quais devemos orar. 4 razões pelas quais devemos orar. Domingo que vem eu encerro esse sermão e já vou entrar nos obstáculos da oração, porque os obstáculos são 9. Então, vou falar esses 4 e já vou entrar para no outro domingo encerrar e a gente voltar para Colossenses, tá bom, meus irmãos? Queridos, a ceia do Senhor é um memorial que o Senhor entregou à igreja. Ou seja, não é algo que a gente inventou. A distribuição dos elementos, o pão e o suco ou o vinho, não é algo que a gente aqui elaborou. Foi algo que Deus deu para a igreja. E isso é um memorial. Memorial de quê? De que Cristo, o Deus encarnado, assumiu o nosso lugar e morreu a nossa morte. Mas não somente que ele morreu, mas que ele venceu a morte. E venceu por mim e por você. O drama da ceia é trazer à nossa memória o corpo rachado de Cristo, cortado e dilacerado em nosso favor. Então a gente traz à memória aquilo que Cristo fez por mim e por você. Mas também traz à memória aquilo que ele ainda fará por nós. E o que é que ele fará por nós? Irá nos dar um novo corpo e nos entregar um Éden melhorado. Numa terra que habita plenamente a justiça e onde não haverá mais dor, nem choro e nem lágrima. A nossa esperança. A gente olha para os elementos, lembrando do passado da morte de Cristo, mas apontando que essa morte foi vencida, que Cristo ressuscitou e voltará para redimir toda a criação e nos dar, por fim, o maior de todos os nossos bens, que é a sua presença habitando em nós, de maneira plena, onde Deus será tudo em todos. A ceia é para a igreja de Cristo Jesus. E quem é a igreja de Cristo Jesus? A igreja são aqueles que compõem o corpo de Cristo. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que deram pública profissão de fé, que foram batizados e estão em comunhão com o corpo de Cristo. Hoje, no ensino com as crianças, eu falei o seguinte: Jesus e a igreja é o tema da revista. E falei, o que é a igreja? Ah, isso aqui. Aí eu falei assim, e se a gente sair e se reunir na sua casa? Onde estará a igreja? Aqui. Ah, não. A igreja somos nós. E eu enfatizei que o Espírito Santo habita em nós. É importante entender que a igreja somos nós. E se nós não somos igrejas, Deus quer nos incluir nesse corpo maravilhoso. Meus irmãos, não tem nada mais gostoso do que ser igreja. Eu estava aqui no momento do louvor, agradecendo a Deus pela dádiva da comunhão. Como é bom. Os irmãos não sabem como isso aqui é combustível para eu viver o resto da semana. Como é gostoso. É 1h30, que poderia ser 3. Tão maravilhoso que é. Tão grande que é esse ato nobre do culto. Tão importante que é na nossa vida. Então a ceia traz tudo isso à memória. De que nós pertencemos a um corpo. Tanto é que você não come e não bebe sozinho. Nós esperamos uns pelos outros. Porque agora nós lembramos que nós pertencemos a Jesus, mas também pertencemos uns aos outros. Não existe vida cristã no solo, sozinho. A vida cristã é na caminhada com os irmãos. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar aqui as diaconisas, Ana e Odete. Diaconisa Ana e Odete, que vão distribuir os elementos. Eu quero chamar também o nosso músico Naran, que estará tocando Seja Bendito o Cordeiro. Mas antes disso, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir ao irmão Kleber que esteja orando. Após a oração, aqueles que vão cear, coloque-se de pé para melhor administração dos elementos da ceia do Senhor. Irmão Kleber, por favor, ore e logo após o Naran estará cantando.
Senhor Deus, nós te pedimos graça. Nessa oportunidade, bendito, estamos aqui.